Boa tarde a todos. Essa é a nossa 55ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos de Emmanuel. Nós estamos já na segunda parte do livro, né? Já no final do capítulo 2, que é intitulado Sombras e Núpcias. Então, o Plínio, que é o filho mais novo, né, da Calpurnia e do Flamínio, acabou decidindo casar com a filha do Públio, com a Flávia, e aí isso causou um certo desconforto no irmão mais velho dele, no Agripa, que ficou muito chateado, ficou doente. E aí, na nossa reunião da semana passada, a gente viu uma conversa da mãe dele, né, da Calpurnia, com ele, e aí eles pensaram que seria bom ele ir para Massília e ao Arrênio lá cuidar da propriedade, dos interesses da família. Então, hoje a gente vai continuar aqui. A Calpurnia agora está pensando lá com os botões dela em tudo que aconteceu. Fabi, você vai ler hoje? Leio sim, Paulo. Então tá bom, então pode começar. Desde os primeiros dias de permanência na casa dos amigos, recebera de Lívia e Públio, em separado, as mais dolorosas confidências sobre os fatos da Palestina, que lhes comprometera para sempre a ventura, o destino, e a tranquilidade conjugal. Mobilizando, porém, todas as suas faculdades de observação e análise, não conseguira pronunciar-se em definitivo quanto aos acontecimentos em favor da inocência da sua carinhosa e leal amiga. Se, aos olhos Públio Lentulus era o mesmo homem integrado no conhecimento de seus nobilíssimos deveres junto ao Estado e das mais caras tradições da família patrícia, Lívia pareceu-lhe excessivamente modificada nos seus modos de crer e de sentir. Comentário? Eu marquei esse pedaço, né? Não conseguira pronunciar-se em definitivo quanto aos acontecimentos a favor da inocência dessa carinhosa amiga, dessa carinhosa e leal amiga, né? Porque a Calpurnia, ela estava pensando muito com as ideias lá de Roma, né? Com aqueles valores da sociedade, dos deuses romanos, né? E que eles não admitiam essa história de todos serem iguais, né? Então, você tinha que ter uma separação muito nítida das classes para eles, né? E até eu trouxe aqui um trecho do livro A Caminho da Luz, também do Emmanuel, né? Que é um livro que ele vai contando aspectos variados assim, né? Da história, né? Para mostrar um certo sentido, né? De tudo que foi acontecendo na nossa história. Então ele fala assim, ó: a princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não mais poderia haver diferença entre os livres e os escravos, entre patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. O patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Os cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se o martirológio com os primeiros éditos de proscrição. Então, quando
essas doutrinas começaram a ganhar maior importância, né, se espalhar mais para a população, aí os patrícios, né, começaram a persegui-los. Então, e a Calpurnia está muito ainda ligada nessa ideia aí. Era isso que eu queria. Mais algum comentário? E acho que essa é a ideia, né, que tem no texto ali no parágrafo final, que ela fala assim, né, a visão da Calpurnia é, bom, se a Lívia mudou, é porque tem algo errado, né, então, como se de repente isso fosse algum sinal de culpa, né, porque ele ressalta ali que o Públio não mudou, mas a Lívia mudou, então isso deixava ela em xeque, né? Fazia ela questionar, será que de fato a Lívia era culpada e por isso ela mudou? Né? Porque ela falou que ela não conseguia se pronunciar quanto à inocência. Né? E isso chama muita atenção pelo fato da Lívia ter mudado, ela não conseguiu pensar de uma forma positiva, né? Que de repente algo pode ter acontecido na vida da Lívia e que não tem a ver com culpa ou não, se ela é inocente ou não. Né? Essa visão que você falou mesmo, que é muito fechada, é muito estreita, e dos patrícios da época, né? Quer dizer, não é só dos patrícios da época, se a gente trazer para a época de agora, também acaba, né? A gente acaba tendo muito disso, as pessoas julgam muito em função da realidade em que vivem, né? E acho que a beleza do nosso dia a dia aqui é justamente fazer esse exercício de tentar tirar as vendas que nós colocamos sobre os nossos olhos para olhar além, né? Acho que só assim para a gente conseguir lidar, aceitar, conviver bem com a diversidade, né? Seja ela social, seja ela de qualquer natureza. Sim, quando a gente estava lendo o comecinho do livro, até tinha comentado, né, sobre um filósofo morreu há pouco tempo atrás, no final do século passado, no começo desse século. Ele chamava John Rawls, e aí ele fala que a gente tinha que pensar a sociedade, né, sem saber em que posição que a gente vai estar nessa sociedade. Né? E aí se a gente conseguir, então se a gente souber que posição que a gente vai estar, a gente vai tentar privilegiar, né? Então se a gente sabe que a gente vai ser um plebeu, a gente vai tentar olhar, fazer as coisas para os plebeus, né? Se a gente acha que vai ser um patrício, né? Ou se a gente é um patrício, né? A gente vai querer privilegiar. Aí você tinha que pensar a sociedade sem saber aonde que você vai estar nesse tabuleiro aí. Eu penso que essa forma dele pensar é muito parecida, né, com o que a gente está falando aqui do espiritismo, né, quando a gente tem várias vidas, né, quando a gente tem... Então, na próxima vida, nessa vida eu estou nessa situação, né, na próxima eu não sei em qual que eu vou estar. Né, então a gente tem que começar a pensar a sociedade, né, para que seja bom para todos, né, não privilegiando uma ou outra classe. Né, eu achei isso interessante. Mais alguém quer fazer comentários? Muito bacana. A visão desse filósofo, muito bacana. Fabi, você quer continuar? Na sua concepção de orgulho e vaidade raciais, não podia admitir aqueles princípios de humildade, aquela fraternidade e aquela fé ativa de que Lívia dava pleno testemunho junto dos próprios escravos, dentro dos postulados da nova doutrina que invadia todos os departamentos da sociedade. Quanto desejava ela ter ainda o esposo ao seu lado, de modo a poder submeter-lhe aqueles assuntos íntimos, a fim de lhe adotar a opinião sempre cheia de ponderação e sabedoria. Mas, agora, estava sozinha para raciocinar e agir, com plena emancipação de consciência, e por mais que buscasse no íntimo uma solução para o doloroso problema conjugal dos amigos, nada podia dizer, nas suas observações e no exame das tradições familiares, cultivadas pelo seu espírito com o máximo de orgulho e de carinho.
No céu brilhavam miríades, milhares de constelações dentro da noite, acentuando o mistério de suas penosas divagações. Quando a seus ouvidos chegaram alguns rumores de passos que se aproximavam. Era Públio, que, terminada a refeição, vinha igualmente ao terraço descansar o pensamento. Por aqui? Perguntou a matrona com bondade. Sim, minha amiga apraz-me. Minha amiga, apraz-me com prazer, né? Ele se sente bem em voltar em espírito aos dias que já se foram. Por vezes, aprecio o repouso neste terraço, a fim de contemplar o céu. Para mim, é de lá, dessa cúpula imensa e estrelada, que recebemos a luz e vida. É lá que deve estar o nosso inesquecível Flamínio, embalado pelo carinho de deuses generosos. Comentário? Eu pedi para marcar essa parte, né, porque assim, eu acho que a luz, né, tudo que a gente tem aqui na Terra é por conta da luz do Sol, né? Se não tivesse, a gente não teria plantas, vida, energia, não teria nada, né? Mesmo a energia que a gente vai lá, que é fóssil, né, ela um dia recebeu a luz do Sol para depois virar essa energia fóssil aí do carvão, do petróleo. Então, a, a gente recebe essa luz, né? Ela é a vida que a gente, é o símbolo que a gente tem aqui, né? E a gente também costuma sempre colocar, né? A gente começa a perceber isso, né? E a gente começa a perceber também que aqueles seres que estão mais elevados têm mais dessa luz, né? Isso é o que eles explicam pra gente. Quando a gente está menos elevado, a gente tem menos luz, né? Uma luz que a gente emite mesmo, né? E como espírito, né? Não como encarnado aqui. Então, eu só queria salientar, né, essa questão da luz com a vida, né, e que a gente olha para o céu, né, então ficou quase como uma coisa automática a gente pensar em luz, olhar para cima porque tem o sol, né? Porque a gente não vai olhar para baixo, né? Então a gente acha que coisas boas vêm do céu e coisas que não são boas vêm da terra, né? Então, e aí a gente começa a achar que os anjos estão no céu, né? As pessoas boas estão no céu, as pessoas que não são boas estão para baixo, né? Era só para divagar um pouquinho sobre isso daí. Alguém quer fazer mais alguma divagação? Eu estava fazendo uma outra aqui. A divagação que eu estava fazendo tem a ver com esse final ali da frase que ele fala dos deuses, né? E eu acho que Jesus veio justamente como ser encarnado, né? Nessa época aí, para mostrar que o Deus habita em nós, né? Que é possível também nós trazermos esse Deus dentro de nós, porque o Cristo, tudo de bom que nos foi dado na criação, resta em nós também, né? É que ao longo das nossas encarnações, a gente acaba seguindo tendências outras, né? Mas que a gente, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a observar esse amor que já existe dentro de nós. O que a gente tem que fazer ao longo das nossas existências, deixar as nossas não é bem fraqueza a palavra que eu estou procurando, mas são justamente esse nosso egoísmo,
nossa ambição, né, nossa vaidade, que nós cultivamos por tanto tempo, né, nós que deixamos isso brotar dentro de nós ao longo das nossas existências. Então, acho que Jesus veio nos ensinar que todos nós somos capazes de fazer brotar justamente o outro lado, né, porque Deus mora em nós, porque esse amor de Deus foi incutido em nós na criação, né, então... coisa que acho que nessa época ali do Públio é isso, né? Eles viam Deus como uma coisa extremamente distante, né? Isso que você está falando da luz, do sol, né? A vida como se existisse, como eles também veem essa questão da hierarquia, né? Como se existisse essa distância tão grandiosa. Tudo bem, a gente sabe que existem as diferenças em termos evolutivos, né? Mas isso não nos diminui quanto ao potencial de alcançar também os patamares mais nobres da evolução. Minha divulgação era isso. Não, e é legal que juntou com a nossa lição de abertura, né, que a gente estava falando da poda, né? Então, se a gente deixa, se a gente fica alimentando a erva daninha, lá, uma coisa cheia de espinho, aí chega um dia que a gente tem que podar, né? Para que depois nasçam as coisas boas, né, que você falou. Mais algum comentário? Você continua, Fabi? E, de fato, nobre Calpurnia, prosseguiu o senador atencioso, era este um dos lugares prediletos de nossas palestras e divagações. Troca de ideias, né? Quando sempre lembrado amigo, me dava a honra de suas visitas a esta casa. Foi ainda aqui que, muitas vezes, trocamos ideias e impressões sobre a minha partida para a Judéia, nas vésperas de minha prolongada ausência de Roma, há mais de 16 anos. Longa pausa sobreveio, parecendo que os dois aproveitavam as claridades suaves da noite com idêntica vibração espiritual, para descerem ao túmulo do coração, exumando, aqui desenterrando, né, as lembranças mais queridas em resignado e doloroso silêncio. Após alguns minutos, como se desejasse modificar o curso de suas recordações, exclamou a veneranda matrona: lembrando-nos de tua viagem no passado, preciso avisar-te de que Agripa deve partir para Vênio tão logo se sinta restabelecido. Mas, que motiva essa novidade? Perguntou Públio, com grande interesse. Há muitos dias venho refletindo na necessidade de examinarmos ali os numerosos interesses de nossas propriedades, mesmo porque, antes de morrer, era a intenção de meu morto cuidar pessoalmente deste assunto. A solução do problema, porém, é tão urgente assim? E o casamento de Plínio? A Agripa não estará presente, porventura? Algum comentário? Eu marquei essa parte só para mostrar, né, como às vezes a gente fica cego, né, pensando só nas nossas conveniências, nas nossas coisas, né, no que é bom para a gente, né, e esquece de pensar no que é importante para as outras pessoas, né. Quando o Públio fez esse comentário, ele estava preocupado com a filha dele, em mostrar para a sociedade, né, isso, e que estavam todos ali homenageando, né, os noivos e os pais, né, naquele casamento, né, e como que o irmão do noivo poderia não estar presente, né, isso podia trazer algum desconforto na sociedade. Ele estava pensando só nisso, não estava pensando no Agripa, né? E às vezes a gente faz isso, né? A gente precisa começar a pensar nessas nossas atitudes, que a gente está sendo
A gente está pensando nas outras pessoas também, ou se a gente está pensando só na nossa, no que é bom pra gente, né? Era isso. Mais alguém? Até porque é a questão da liberdade, né? Que a gente sempre fala do livre-arbítrio de cada um, né? Ainda que o Agripa não tivesse algo consistente, né? Para não participar, fato é que se ele decidisse, seria a vontade dele, né? Ele até tem um motivo e que o faz não querer participar, mas acho que esse respeito, né, tão grande que a gente tem que aprender a ter sobre a liberdade do outro, já que a gente está sempre requerendo o respeito e a liberdade, né, para nós. É isso aí. Se a gente quer liberdade, tem que dar liberdade para todos. Mais algum comentário? Quer continuar, Fabi? Acredito que não. Todavia, na hipótese de sua ausência, ele será representado por Saul, antigo liberto de nossa casa, que já nos mandou um mensageiro de Massília, comunicando sua presença às cerimônias. É pena, murmurou o senador sensibilizado. Devo dizer-te ainda mais, continuou a matrona com serenidade, que espero o prestigioso favor da tua amizade, junto de Cornélio Docus, a fim de que consigas do imperador Cláudio uma boa situação para o nosso viajante, que deseja partir com atribuições oficiais, necessitando, para tanto, que seja transformados em regalias militares os direitos políticos que lhe competem pelo nascimento. Não será difícil consegui-lo. A atual administração interessa-se muito mais pela valorização das classes armadas. Novo silêncio verificou-se na conversação, voltando o senador a exclamar, depois de longa pausa, como se desejasse aproveitar a oportunidade para a solução decisiva do seu amargo problema. Calpurnia, disse ansiosamente, ao falar de minha excursão do passado, informaste-me da viagem forçada do nosso Agripa, no presente, e eu continuo a relembrar minha aventura desfeita, a felicidade perdida, que nunca mais voltou. O senador observava todas as atitudes psicológicas da sua venerável amiga, ansioso por surpreender-lhe um gesto de conforto supremo. Desejava que ela, como conselheira de Lívia, quase como a própria mãe desta, pelos laços eternos e sacrossantos do espírito, lhe dissipasse todas as dúvidas, falasse da inocência da esposa, proporcionando-lhe uma certeza de que o seu coração caprichoso e egoísta de homem estava enganado, mas, em vão, aguardou essa defesa espontânea, que não apareceu no instante necessário e decisivo. A respeitável viúva de Flamínio deixara no ar o mesmo ponto de dolorosa interrogação, murmurando com voz triste, enquanto uma réstia de luar lhe coroava os cabelos brancos. Algum comentário? Eu esqueci, virei a página. Então, o Públio, ele queria, né, que a Calpurnia desse o conforto para ele, que atestasse para ele, né, que a Lívia era inocente, e ele queria que alguém fizesse o serviço dele, né, analisasse todos os fatos e chegasse à conclusão, né. Às vezes a gente quer isso, né, que as pessoas façam o que a gente deve fazer, né, e esse com certeza será um motivo de angústia para a gente, né, porque
que a pessoa faça, a gente não sabe se ela vai fazer do jeito que a gente gostaria, né? Porque além disso, além dela fazer, ela tem que fazer do jeito que a gente gostaria, né? E não do jeito que ela quiser fazer, né? Então tem esse outro detalhe, né? Então a gente tem que começar a ser mais independente das posições dos outros e assumir algumas tarefas que às vezes são ah, chatas, às vezes são ah, não tão agradáveis, né? Que mas a gente precisa fazer, né? Porque o nosso crescimento depende da gente, não pode depender de outra pessoa. A nossa paz interior depende da gente, não pode depender de outra pessoa. E sempre que a gente terceiriza isso para outros, a gente está abrindo mão de uma liberdade que a gente tem e que ninguém pode exercer em nosso nome. Mais algum comentário sobre isso? E eu acho que a gente tem que ter consciência que isso tem que ser um ato voluntário, né? Porque, assim, eu já vi, assim, alguns estudos de psicologia que mostram justamente o poder do efeito coletivo, né? Então, tanto que teve vários experimentos passados que mostram, assim, o quanto o coletivo é capaz de fazer com que a pessoa, às vezes, haja com brutalidade ou com agressividade a uma pessoa, né? Eu me lembro que tinha um experimento que eu vi que, então, tem uma pessoa vestido como policial, né? E ela tá com uma pessoa, como se estivesse com uma pessoa em custódia, né? Algemada, e ela para uma pessoa na rua, e ela tá com um aparelhinho de choque, né? Ele fala assim, ó, isso aqui é um aparelho de choque, se ele tentar fugir, você dá choque nele. E quem tava ali era um ator também, né? E ele fazia o movimento de tentar fugir, e o outro ia lá e ativava, o negócio fazia um barulhinho, e o ator, por mais que ele gritasse, a pessoa não parava. Né? E isso mostrou assim em várias pessoas assim, essa atitude. Então, a gente tem que pensar o quanto nós somos afetados pelo coletivo, né? E o quanto, às vezes, o coletivo a gente acaba seguindo ou indo na mesma linha do coletivo, muitas vezes porque a gente não quer ser o estranho do grupo, porque às vezes a gente não quer se comprometer, né, falando alguma coisa oposta ou alguma coisa diferente, né? Bem, o ser humano, ele tem esse receio da exclusão, mas eu acho que não são esses receios que tem que dominar o nosso dia a dia, né? Então, acho que essas escolhas têm que ser cada vez mais conscientes, porque o que tem que dirigir as nossas escolhas, as nossas atitudes, tem que ser uma questão consciente, né? E a gente tem que saber que a nossa mente, o nosso coração tem que estar em paz, né? Acho que é um processo também isso, né? A gente muitas vezes encontra um grupo, um coletivo, uma equipe, né? Dá uma opinião diferente, mas é uma coisa que a gente tem que fazer, porque senão o mundo não muda, né? A mudança do mundo é feita por indivíduos que foram lá e que falaram diferente, né? Me fugiu o nome dele aqui, que eu estava lembrando, que lutou contra os direitos dos negros nos Estados Unidos, Paulo, como é que é o nome dele, meu Deus? Martin Luther King, né? Quer dizer, olha o símbolo que ele foi, enquanto os Estados Unidos, grande parte dele tinha todo aquele preconceito contra o negro, né? E legalmente estabelecido, né? Ele foi lá e lutou por uma causa diferente, né? Ele foi lá, se colocou de uma maneira pacífica, né?
da maneira que ele achava correta, né? E ainda bem que também teve uma grandiosidade por um outro lado, né? Na época, o Kennedy, né? Teve uma atitude diferente também que propiciou uma abertura, né? Mas se não é alguém se posicionar de uma forma diferente, o mundo não muda, né? Então acho que é isso que a gente tem que pensar, tem que refletir, né? No nosso dia a dia, né? Não ficar com esse receio, né? É claro que tudo a gente tem um jeito de colocar, né? Mas que isso tem que ser consciente, a gente tem que escolher fazer isso. Eu acho que é um processo nosso como ser humano, na nossa evolução, na nossa transformação, né? Não é para ir para o embate, né? Mas é de mostrar algo diferente, que pode ser diferente. Se a gente mudar as nossas atitudes, certamente as pessoas que estão em torno da gente, né, não importa o tamanho que a gente seja, né, elas mudarão. Né? Então a gente já está mudando o mundo. Quando a gente muda de atitude, a gente já muda o mundo. Né? Se a gente mudar para fazer coisas melhores, com certeza a gente está colaborando, né, de uma forma positiva para essa mudança do mundo. Mais comentários? Fabi, quer continuar? Sim, meu amigo. Os deuses podem dar-nos a felicidade e podem retomá-la. Somos duas almas chorando sobre o sepulcro dos sonhos mais gratos do coração. Aquelas palavras desalentadoras penetravam no peito sensível e orgulhoso do senador como sabre, como uma lâmina, né? Afiando, que o rasgava vagarosamente. Mas, afinal, minha nobre amiga, exclamou ele quase enérgico, como se esperasse resposta decisiva para a angustiosa indecisão da sua alma. Que pensas atualmente de Lívia? Públio, respondeu Calpurnia com serenidade. Não sei se a franqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas prefiro ser sincera. Algum comentário? Eu marquei essa parte porque o Chico sempre falava, né, que a gente tem que avaliar se a nossa franqueza vai ajudar ou não. Né? Se a gente chegar à conclusão que ela não vai ajudar ainda, né, então talvez o melhor não seja essa franqueza, porque se ela não vai ajudar, né, aquela pessoa não vai aproveitar essa sinceridade nossa e de uma forma positiva, né, a gente tem que avaliar muito se a gente precisa ser sincero todas as vezes, né, ou se a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar a pessoa, porque quando o nível de conhecimento é bem diferente, né? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado extra. Né? Sei que é meio polêmico isso, mas eu acho que é uma posição que eu sempre escutava lá deles falando do Chico, né? E às vezes ele recebia, né? Tinha a intuição do que estava errado, mas nem sempre acho que muito raramente ele falava para a pessoa. Né? Algum comentário? Eu pensei é mesmo que você. Porque isso, a gente não pode usar também os sentimentos, né, ainda que nobres, para cometer uma atitude que fira o outro. Né? Às vezes a gente fala assim, mas eu amo, é por amor que eu fiz isso. Né? É por afeto que eu fiz isso. Né? Mas é porque eu queria contar a verdade para o outro. E acho que eu penso exatamente como você falou aí, Paulo. Eu acho que a gente tem que saber o limite, né, da questão, porque acho que o principal guia nosso tem que ser
o que vai trazer de mal ao outro, ou o que vai trazer de bem ao outro, né? Porque senão a gente cai simplesmente na nossa própria vaidade, no nosso próprio orgulho, né? Porque eu acho que nessa situação ali do público, por mais que a Calpurnia às vezes não conseguisse saber da inocência ou não da Lívia, mas ela poderia dar uma palavra, mas, né, falando assim, público, mas mesmo que ela estivesse, mesmo que ela tenha cometido algo que a gente não sabe, ela poderia exaltar o perdão, né? Mas ela não conseguia ter essa atitude justamente porque ela tinha sobre os olhos dela as vendas da sociedade, né? Mas porque acho que o momento ali independe disso, né? O próprio público poderia, se o orgulho dele não fosse maior do que ele poderia parar e pensar, né? Tudo bem, eu não vou descobrir, eu vou ter que acreditar na Lívia, né? E ainda que ela fosse culpada, então não caberia o perdão, né? Então acho que nesse momento assim, poderia ter um outro caminho, né? E é isso que a gente tem que sempre pensar, né? Que às vezes o caminho que a gente enxerga não é exatamente o único que existe, né? Que pode existir um segundo, um terceiro caminho. Mais comentários? Fabi, quer continuar? Desde as penosas confidências que me fizeste sobre os fatos que se desenrolaram na Palestina, venho observando nossa amiga de modo a poder advogar a causa da sua inocência perante o teu coração. Mas, infelizmente, noto em Lívia as mais singulares e imprevistas diferenças de ordem espiritual. É humilde, meiga, inteligente e generosa, como sempre, mas parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e as nossas crenças mais caras. Algum comentário? Enquanto para o Públio ela era acusada, né, e condenada por um adultério que ela não cometeu, a Calpurnia ela era acusada e condenada por não respeitar os valores da sociedade, né? Era isso que eu queria marcar aí. Ô Paulo, Oi. eu queria só dar uma observação que eu notei. Pode falar. Nessa parte, né, que a Calpurnia fala, né, ela é humilde, meiga, inteligente e generosa. Há umas 2 páginas atrás, ela fala sobre, né, na sua concepção de orgulho e vaidade, não podia admitir aqueles princípios de humildade. Eu achei que ela estava um pouco contraditória. No momento ela não admitia esses tipos de princípios, mas aí assim, nessa parte eu senti que ela deu um elogio, né, chamando ela de uma pessoa humilde, meiga, né, não foi a humildade, não foi, vamos dizer assim, uma ofensa, mas uma virtude que ela notou que ela tinha. Mas aí, há um pouquinho atrás, ela fala que nessa concepção que ela é de orgulho, né, que ela tem, né, a Calpurnia de orgulho, ela não admitia que ela fosse uma pessoa humilde, né, que ela tivesse essa humildade. É isso que eu achei um pouco contraditório. Não sei se achei aqui o pedaço que você citou, mas achou? Não achei, mas eu entendo. Acho que o que ela está querendo dizer, assim, ela não consegue entender, né, como que uma pessoa pode ter essa humildade no sentido de ficar igual, achar que todos são iguais, né? E ela tinha a atitude disso, porque ela considerava a serva dela como uma igual a ela, né? Uhum. E isso para Calpurnia era quase que a morte, né? Ela não conseguia entender, mas ela sabia que aquilo, ela tinha essa humildade e pelo fato de ter essa humildade, né? Ela não, como é que chama? Era isso que mais incomodava na amiga, né?
né? Dela Aham. ter mudado esses valores, né? Porque o que eu percebi na leitura anterior é que é como se fosse um defeito que ela tinha de ser humilde, porque naquela época todos eles, né, os patrícios, né, do Império Romano, eles eram orgulhosos, vaidosos e tudo mais, né? Então, uma pessoa ser um pouco mais humilde, como é que é, ser um pouco fraternal, como a Lívia, na verdade, desde o começo ela é assim, né? Ela não mudou o jeito dela. Ela sempre foi humilde, sempre foi fraternal com tudo. E me pareceu que, como se fosse assim, para ela fosse um defeito ela ser humilde, sabe? Sim, mas assim, num certo sentido, eu acho que até hoje, né? Talvez não com como eu já brinquei lá atrás, né? Não com aquela tinta tão forte, mas que tinha nessa época, mas até hoje, se você se você trata todas as pessoas de uma mesma forma, né? Tem várias pessoas que não, não aceitam esse tipo de coisa ainda, né? Exatamente. Eu acho Elas que a são gente taxadas até como falsas, né? eu acho que hoje a gente ainda não mudou tanto, assim. Infelizmente, né? Assim, a forma como eu enxerguei, né? Assim, a Calpurnia, ela não era como todas as matronas de Roma, né? Isso a gente, se for lembrar lá no começo do livro, fala isso, né? Que o comportamento da Lívia e da Calpurnia eram diferentes, elas não eram de ficar indo para aquelas festas da sociedade, né? Elas tinham um traço diferente, mesmo dentro da sociedade. Mas acho que a questão aqui, assim, pelo que como eu interpretei, é que o problema não é a Lívia ser humilde, meiga, inteligente e generosa. A questão é ela usar isso ferindo as tradições de Roma, entendeu? Que é justamente essa diferença social. Entendi. Então, acho que assim, a Calpurnia respeitava esses valores, né? Mas ela não conseguia entender se a Lívia aplicar isso a ponto de descer na hierarquia social, né? Eu acho que isso que seria a Calpurnia, né? Porque acho que a Calpurnia, ela não era igual às matronas, mas ela não conseguia se despir de todas essas tradições por completo, de todas essas crenças. E acho que principalmente a questão social, né? Então, por isso que ela se incomodava da proximidade da Lívia com a... esqueci o nome dela. Com a Ana. Ana, né? Acho que isso incomodava, né? Porque por mais que Calpurnia fosse diferente na sociedade, ela não chegava a tanto, entendeu? Eu acho que isso chocava a Calpurnia. É como eu percebo, né? Eu acho que ela sim valorizava humildade, meiguice, inteligência, generosidade, mas pera lá, dentro da hierarquia. Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Né? Eu pelo menos é assim que eu percebi, né? Mas sou eu. Mas as pessoas que são assim, elas incomodam as outras. Ou seja, a gente vê no dia a dia uma pessoa que tem um comportamento diferenciado do meio, incomoda as pessoas. Infelizmente incomoda. Sim, Rê, acho que é o que o Paulo falou, né? Até hoje, assim, quem é que cumprimenta muitas vezes uma pessoa da limpeza dentro Sim. do seu ambiente de trabalho? Quem é que cumprimenta, sei lá, o lixeiro que vai pegar o lixo na sua rua? Entendeu? São essas coisas. O que a gente passou a ver, né, com essa pandemia? Nossa, pessoal que trabalha no cemitério, né, que sempre foram invisíveis. E de repente passou a ser
não só o coveiro, mas o pessoal que faz a limpeza, o pessoal que faz a segurança, a pessoa que transporta um caixão, o quanto eles são essenciais, né? Não é só o médico lá que está atuando, né? Próximo ao paciente. Né? Não é só a enfermeira que está lá dando a medicação, é todo um grupo que faz a coisa andar. Então, assim, acho que a pandemia salientou isso, né? O quanto de seres invisíveis existem no mundo e que as pessoas mal olham, mal valorizam, mal cumprimentam, né? É verdade, é verdade. Então, acho que é o que o Paulo falou, isso é muito presente ainda no nosso dia a dia. Sim, muito. Acho que pode continuar, Fabi. Em nossas discussões e palestras íntimas, não me revela mais aquela timidez encantadora que lhe conheci noutros tempos, demonstrando, pelo contrário, demasiada desenvoltura de opinião a respeito dos problemas sociais, que ela julga haver resolvido ao contato de uma nova fé. Suas ideias me escandalizam com as mais injustificáveis concepções de igualdade. Não hesite em classificar nossos deuses como ilusões nocivas da sociedade, para a qual tem, em todas as palavras, as mais severas recriminações, revelando singulares modificações em pensamento, indo ao extremo de confraternizar com as próprias servas de sua casa, como se fora uma simples plebeia. Comentários? Aqui colocar um pouco mais de lenha na fogueira, né? Além dessas pessoas que a gente já abordou, né? Que a gente mesmo tem um certo, uma certa resistência visto com olhos, né, de pessoas que não conseguem entender por que a gente acredita em Deus, por que a gente tem essas crenças, né? E eles acham que, assim, muita gente hoje em dia, né? Aí eu só trocaria na frase, né? O deuses pela ciência, né? Então, assim, como que você pode colocar qualquer coisa, né, como mais importante que a ciência, né? Não que que esteja negando a ciência, pelo amor de Deus, não, mas hoje em dia é complicado a gente fazer alguma afirmação nesse sentido, né? Mas a gente não, se a gente coloca a ciência e essas questões espirituais em pé de igualdade, a gente já é taxado como um louco, né? E eu sempre enfatizei, né, que para mim tudo é a mesma coisa. Quem separou a ciência dessas questões espirituais foram os próprios homens, que não entenderam como isso está junto, né? E eu acho que a hora que a gente deixa de deixar a ciência isolada lá num pedestal lá em cima, né, e a gente coloca ela em pé de igualdade com essas questões que a gente está conversando aqui, a gente já é taxado, né, já é rotulado como uma pessoa que tem ideias meio tortas, para ser bonzinho. Alguém quer entrar na polêmica aí? Eu acho que isso é para os dois lados, né, Paulo? Porque tem aqueles que são muito, se consideram muito religiosos e acham que como é que você pode acreditar na ciência se Deus está acima de tudo, né? Que é isso, esse negacionismo com relação às vacinas, né? Então, o meu orientador no doutorado, assim, é uma frase que ele falou que eu guardei assim para minha vida, né? Que a gente estava falando sobre teorias dentro da ciência, mas ele sempre falou muito de questões da vida, né? E tal. E a gente
conversando sobre essas coisas, ele falou assim, olha, uma coisa que a gente tem que sempre pensar, a verdade não está para o lado A, não está do lado B, sempre existe um caminho do meio, né? E a gente tem que aprender a olhar as possibilidades. Então acho que isso é para tudo, né? É para qualquer tipo de crença, de filosofia, de idealismo, acho que é tudo, né? E por isso que, assim, para mim é muito, eu tenho muita certeza disso, assim, de que não é à toa que Deus nos deu a capacidade de questionar, de raciocinar, de refletir, é justamente para que nós possamos tomar as nossas decisões de forma consciente, né? Para poder olhar para as questões e saber, porque é um caminho do meio. Acho que a gente sempre está buscando esse caminho do meio, né? É como a gente estava falando antes, né? A verdade, ela não é necessária em todos os momentos, né? A questão do amor também, né? Não é nem um 8 nem um 80, né? Sempre tem um ponto ali de equilíbrio que a gente está tentando buscar o equilíbrio, nisso em tudo. Mas hoje a ciência já... Não, eu estou pensando na minha cabeça que, assim, ó, hoje a ciência já reconhece essa parte espiritual. Né? Outro dia eu vi um comentário, uma entrevista que o médico falou que ele fez uma experiência e as pessoas que tinham fé, que rezavam, se curavam mais do que a outra que não tinha. Então hoje a ciência acho que já está mais aberta, né? Não sei se eu estou pensando certo. Tá sim. Eu Né? que vim da ciência, eu sempre senti a ciência mais aberta. No sentido, não quer dizer que não tenha os seus extremistas. Tem os seus extremistas em tudo. Tanto na religião, como na ciência, como, sei lá, na sociologia, como em qualquer ciência existe, né? Os seus extremos. Mas eu acho que como um todo está assim. Tanto que ela estuda a religiosidade, ela estuda a fé, ela estuda os fenômenos, né? E uma cabeça muito mais aberta. Eu estava até vendo outro dia que dentro do curso de psicologia eles incluíram a parapsicologia, que eu estudei também, eu fazia cursos extras, né? Aí eu falei, gente, que coisa boa, né? Porque a ciência, antigamente, ela era rígida, certo? Você levanta uma hipótese e você tem que comprovar aquela hipótese. Né? Hoje eu vejo que a cabeça está mais aberta. Eu acho que o povo, não sei se é por causa da pandemia, está voltando mais para uma religião, para uma fé, para rezar, para orar. Está tendo uma volta muito grande, também pelos misticismos, né? E eu acho que a ciência também acordou um pouquinho, né? Acho que eu estou certa, não sei. Não sei se é o meio que eu vivo, né? Mas eu consigo perceber também essa maior abertura, assim. E eu acho que não é à toa, que tanto que o Einstein, ele tem os cursos de meditação, de espiritualidade, de tudo dentro da própria instituição, né? E que tem um crescimento, assim, fantástico. E eles fazem muito palestras de religiosidade. Hoje em dia, as universidades... eu me formei na Unifesp. Dentro da Unifesp tinha um grupo espírita de alunos e professores que estudavam, né? Fazia como esses estudos que a gente faz, né? Eles pegavam, claro, sobre a ótica da ciência também, né? Sem deixar de olhar a ciência. Mas não é à toa que existe a Sociedade Brasileira, os congressos de medicina espírita, né? O Medinestrum é um deles e eles acontecem. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas, eu pelo menos, a vivência que eu tenho é que de fato existe essa abertura para ambos os lados. Houve uma expansão de inteligência, de consciência, né? Verdade. Mais comentários? Fabi?
Seria uma perturbação mental, depois de alguma queda em que a sua dignidade individual fosse chamada a uma rígida reação? Seriam talvez influências do meio ou mesmo das escravas com que se habituou a conviver nessa prolongada ausência de Roma? Não sei. A realidade é que, em consciência, não posso manifestar-me, por enquanto, em definitivo, sobre as tuas amarguras conjugais, aconselhando-te a esperar melhor as demonstrações do tempo. Comentário? Eu marquei aqui só para enfatizar que quando a gente tiver o coração angustiado, né, a gente dá tempo ao tempo, né, porque eu acho que o tempo ele é muito sábio para que a gente consiga chegar nesse equilíbrio que né, a gente perdeu quando a gente está angustiado. Era isso. Algum comentário? Eu quero. Que nem ele falou ali, né? Seria alguma perturbação mental ou seria influência, né? Cadê? Influência do meio, né? E eu acho que quando a gente não quer ver, a gente tem desculpa para tudo também, né? A gente arruma desculpa para tudo e a gente taxa as situações ou as pessoas de uma forma conforme a nossa conveniência, né? Então, se o outro faz, ele é louco quem está fazendo. Se ele não faz, ele é fraco, ele se omite, né? Acho que são esses extremos que a gente tem que sempre pensar, né? Volto a falar sobre o caminho do meio aí, né? Porque é isso, que a gente não tem essa capacidade de vislumbrar o outro, né? A gente consegue ter uma visão muito limitada do outro e das situações, né? Então acho que esse bom senso aí, a gente tem que ter esse cuidado e tentar aplicar o bom senso da melhor forma possível. Mais algum comentário? Fabi, quer continuar? Depois de ligeira pausa, terminou a velha matrona as suas observações, inquirindo com interesse: por que permitiste o ingresso de Lívia nessas ideias novas, deixando-a à mercê desse reformador judeu conhecido como Jesus de Nazaré? Tens razão, murmurou Públio Lentulus, extremamente desalentado. Mas o motivo baseou-se em circunstâncias imperiosas, porque Lívia acreditou que o profeta Nazareno nos havia curado a filhinha. Foste ingênuo, porque não podias admitir essa hipótese em face da evolução dos nossos conhecimentos, salvando dessas perigosas influências espirituais o espírito maleável de tua mulher. Está comprovado que esse novo credo preconiza, recomenda, atitudes mentais humilhantes, subvertendo as mais íntimas disposições das criaturas que o aceitam. Homens ricos e de ciência que se submetem a esses odiosos princípios dentro do império, em favor de um reino imaginário, parecem tresvairados por terrível narcótico, que os faz esquecer e desprezar a fortuna, o nome, as tradições e a própria família. Colaborei contigo, afastando Flávia desses prejuízos morais, levando-a para minha companhia, tão logo se realize o casamento de nossos queridos filhos, porque a verdade é que, quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la inutilmente. Entretanto, minha boa amiga,
murmurou o senador, sensibilizado. Como a defender-se perante a nobre Patrícia? Observo que Lívia continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim coisa alguma que atinja o terreno do exorbitante ou do supérfluo. Nestes quase 17 anos de íntima separação dentro do lar, somente me solicitou a licença precisa para prosseguir em suas práticas cristãs junto de uma antiga serva de nossa casa. Permissão que fui obrigado a conceder, considerando a continuidade de sua renúncia silenciosa e triste no ambiente familiar. Algum comentário? Eu marquei essa daqui, né, porque assim, eu achei muito triste, né, de olhar dessa forma, né? Porque a gente tem esse costume, às vezes, de olhar para a renúncia como se fosse algo ruim, né? E tem um outro livro do Emmanuel, né? O Renúncia, né? O nome Renúncia, e as pessoas sempre que eu escutava comentários sobre o livro, sempre eram comentários, né, mais negativos pela renúncia, né? Até o dia que depois de muito tempo, eu criei coragem para ler o livro, né? E quando eu li o livro, né, eu vi que essa renúncia era uma coisa muito mais bela, né, do que as pessoas estavam comentando, né? Acho que talvez se eu tivesse lido o livro anos antes, eu tivesse essa mesma opinião, né? Mas aí eu já tinha lido várias outras coisas, tinham mudado bastante meu ponto de vista, né? E aí eu comecei a perceber a beleza dessa renúncia, né? Que normalmente as pessoas não dão valor. É isso que eu queria trazer aqui. Algum comentário? Eu também li esse livro pelo mesmo motivo que você, Paulo. Sempre ouvi as pessoas falando muito dele de modo pesado. E aí, quando eu li, eu entendi também que ela era algo maior, mas no final eu entendi que talvez as pessoas falassem de uma forma tão diferente porque talvez elas não tivessem entendido de fato o sentido da renúncia da própria personagem, né? Porque ela, apesar dela explicar os vários motivos, isso, da Alcione, apesar dela sempre ressaltar, né, os motivos pelos quais ela estava renunciando a tudo que ela renunciava, sempre existia essa dificuldade de compreensão, né? E até hoje eu acho que a gente tem essa dificuldade, porque a gente tem essa característica de achar que a renúncia, ela só é de fato uma renúncia se você se dói por aquilo, se aquilo é de fato pesado, mas às vezes não, porque você via que a Alcione, ela fazia aquilo de coração e ela fazia aquilo em paz, aquilo numa tranquilidade imensa, e aquilo eu percebi que é o real sentido da renúncia, né? É você se dá não porque aquilo te dói, mas porque aquilo faz o bem, né? E eu acho que as pessoas realmente ainda têm um pouco de dificuldade de entender esse sentido. Gostei do que você falou. Você falou que a renúncia tem que doer, né? Senão não é renúncia. É o que a gente ouve, o que eu ouvia muito. É que eu acho que nós ainda estamos muito num ponto que é difícil a gente compreender esse grau de amor, né? Então acho que a gente não consegue entender algo que a gente não consegue vislumbrar, né? É que nem o amor do Cristo. A gente não consegue ainda chegar lá, né? Aquele grau de amor tão livre, e tão consciente, né? Porque eu não me lembro do número da lição que a gente
que a gente fez na semana passada, mas a lição da semana passada do Fonte Viva falava isso, né? O quanto Jesus conhecia o íntimo de cada um, e ainda assim ele escolhia amar daquela forma, né? E a renúncia é essa forma de amor, assim, tão livre, tão consciente, e é o que você falou, Fabiana, não dói, né? Não tem que doer, né? Porque é o prazer de fazer uma escolha consciente pelo amor. E eu acho que isso é difícil a gente entender, esse grau de doação, assim, de dedicação a esse amor, né? Que a gente ainda não está lá, né? A gente ainda está bem longe de lá, né? Então, é difícil mesmo a gente entender algo que a gente não conhece ainda. A lição da semana passada, Angélica, foi a 109, né, do Fonte Viva. O título é A Exemplo do Cristo. Então, é isso mesmo. Mais algum comentário? Fabi? Também considero que é pedir pouco, mormente agora que todas as mulheres da cidade, segundo o costume, exigem dos maridos as maiores extravagâncias em luxo do Oriente. Contudo, cumpre-me aconselhar-te, a ti, que conservas intactas as nossas tradições mais queridas, esperes mais algum tempo antes de esqueceres as eventualidades dolorosas do passado, de modo a observarmos se Lívia virá a beneficiar-se com a continuidade de nossas atitudes, voltando, finalmente, ao seio de nossas tradições e de nossas crenças. Doloroso silêncio se fez então sentir entre ambos, após essas palavras. Calpurnia supôs haver cumprido o seu dever e Públio recolheu-se, naquela noite, desalentado como nunca. Em breve... Vamos parar aqui, porque a gente já... se bem que esse pedaço é curtinho, né? Pode fazer, faz mais esse pedaço aí. Tá. Em breves dias, conseguidos seus intentos, partia Agripa em demanda do Avênio, não obstante as rogativas do irmão e de Flávia para que esperasse as solenidades do matrimônio. Sua resolução era, porém, inabalável, e o filho mais velho de Flamínio, enfraquecido sob o peso de suas desilusões, ia ausentar-se de Roma, por espaço de alguns anos, prolongados e dolorosos. Quer terminar essa parte da decisão da Aurélia e depois fica só o casamento para a próxima semana? Passavam-se os dias celeremente e, como somos obrigados a caminhar em nossa história na companhia de todas as personagens, devemos registrar que, em se vendo completamente abandonada pelo homem de suas preferências, Aurélia, ralada de venenoso despeito, resolvera aceitar a mão abnegada e afetuosa que o jovem Emiliano Lúcio lhe oferecia. Fúlvia, que acompanhara a luta silenciosa, intoxicada pelos seus sentimentos inferiores, deliberou aguardar o tempo para exercer as suas sinistras represálias. Tá ótimo. Então eu vou parar a gravação, tá, pessoal? Aí a semana que esse daqui é um pouquinho mais longo e depois a gente já é o finalzinho do capítulo. Aí na semana que vem a gente já começa o 3 também, tá bom?